E aí, quarto ano, tudo bem? Quarto ano, a gente está aqui para a nossa segunda parte da aula de história de hoje, tá? E nessa segunda parte a gente vai falar sobre a escravização dos indígenas. A gente vai abrir lá na página 90, tá? No textinho, a escravização dos indígenas. A gente viu no primeiro vídeo, né, dessa aula que os portugueses eles queriam plantar o açúcar aqui no Brasil, né? Então, primeiro, eles queriam plantar o açúcar porque ia trazer bastante dinheiro para eles, porque era muito valorizado na Europa. E segundo, porque era uma maneira de povoar, né? De fazer com que habitasse, com que povoasse o território brasileiro para que nenhuma outra nação, nenhum outro país invadisse o território brasileiro. Então, para que o açúcar fosse produzido, era fundamental que houvesse muitas pessoas para o trabalho. Sem trabalhadores, não seria possível produzir em grande escala, ou seja, em grande quantidade, como se pretendia. A gente viu que para produzir o açúcar, né, havia algumas etapas, então, portanto, precisava de bastante gente para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar até a produção do açúcar, tá? Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar. Ainda mais que eles queriam produzir bastante açúcar para poder vender em grande escala. Por isso, os donatários que se estabeleceram nas novas terras e construíram os primeiros engenhos, nome dado às unidades produtoras de açúcar, empenharam-se em conseguir pessoas para o trabalho. Então, os donatários, né, que eram as pessoas que ficaram com as capitanias hereditárias, que vão estar se estabelecendo aqui nas novas terras, nos engenhos, né, que é o local onde se produz o açúcar, eles vão se empenhar em conseguir pessoas para trabalhar para eles. Alguns portugueses, desejando que os indígenas organizassem grupos para trabalhar nas lavouras, ofereceram-lhes ferramentas, espelhos e bugigangas para atrair sua atenção. Com isso, muitos índios trabalhavam na derrubada das matas para o plantio de cana-de-açúcar. Contudo, nem sempre os nativos aceitavam fazer o trabalho, e muitas vezes não correspondiam às expectativas dos europeus. Então, alguns portugueses, né, eles tentavam convencer os indígenas a trabalhar para eles por meio, né, das trocas. Eles davam ferramentas, eles davam espelhos, davam bugigangas, e em troca os indígenas trabalhavam para eles. Mas nem sempre os indígenas aceitavam isso, tá? Então eles tinham que tentar achar outra solução. Outros donatários colocaram em prática um direito concedido pela coroa portuguesa, o de escravizar indígenas. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores comprando cativos, ou seja, índios que haviam se tornado prisioneiros durante guerras entre tribos inimigas e que seriam sacrificados. Vamos ler o que é cativos e eu já explico tudo de uma vez. Cativo, o mesmo que escravo, indivíduo que é considerado propriedade de um senhor e por isso é obrigado a sujeitar-se às suas ordens. Entre os povos indígenas, os cativos eram prisioneiros de guerra entre tribos rivais, que seriam sacrificados. Acreditava-se que a morte do inimigo era fonte de força física e bravura, incorporada pela tribo vencedora. Então, lembra que eu falei para vocês, desde o bimestre passado, os indígenas eles não eram iguais entre si, tá? Eles tinham suas diferenças culturais, suas diferenças na língua, tá? Suas diferenças religiosas, eles não eram iguais. Quando a gente fala índio, tá? Eles têm suas diferenças entre si. A gente não está se referindo a um único povo. A gente está falando de um povo com várias e várias culturas, tá? Então, consequentemente a isso, por fato deles não serem iguais, deles terem, né, culturas diferentes, esses indígenas eles acabavam entrando em conflitos, eles acabavam entrando em guerra umas tribos com as outras, as tribos que eram rivais. E os prisioneiros de guerra, tá? E os homens que sobreviviam, as mulheres, enfim, as pessoas que sobreviviam a essas guerras, eles viravam prisioneiros da tribo vencedora, tá? Porém, esses prisioneiros depois eles seriam sacrificados, pois eles acreditavam que ao sacrificar esses prisioneiros, eles incorporariam a sua força física e a sua bravura, tá? Então, os portugueses, sabendo disso, sabendo que os indígenas eles entravam em conflitos, e esses conflitos, né, a tribo vencedora ficava com prisioneiros, com cativos, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar adquirir, eles vão tentar comprar esses cativos, eles vão tentar, né, fazer com que esses índios que se tornaram prisioneiros virassem, né, dos portugueses e, consequentemente, os portugueses pudessem escravizar esses indígenas, tá? Então, é isso que eles vão tentar. Como às vezes não dava certo deles convencer os indígenas pelas trocas,
e os portugueses vão tentar pegar esses indígenas que são prisioneiros de guerra. No entanto, essa negociação muitas vezes não dava certo. Primeiro, porque a tribo vencedora não aceitava vender seus prisioneiros. Segundo, porque os indígenas prisioneiros de guerra encaravam a morte nessas condições como um verdadeiro ato de honra e não queriam ser vendidos ou salvos. Então, às vezes, essa compra que os portugueses queriam fazer desses cativos, desses prisioneiros de guerra, às vezes não dava certo, porque primeiro, a tribo vencedora, às vezes eles não queriam vender os seus prisioneiros, os seus cativos, e segundo, tá? Porque o próprio prisioneiro, o cativo, ele não queria, né, ser vendido, ele não queria ser salvo, porque ele acreditava que ele morrer nessas circunstâncias era um ato de honra, de bravura, tá? Vocês podem ver nessa imagem, né, é uma imagem de a litografia de Jean-Baptiste Debré, produzida no Brasil no século XIX, trata-se da captura da escravização de indígenas no Brasil colonial, segundo a visão do artista francês. Então nessa imagem a gente pode ver, né, uma família, parece uma família indígena sendo capturada, eles se tornarão escravos, tá? Sendo capturada pelos colonizadores. Apesar das dificuldades, os portugueses não desistiram de submeter a população indígena à escravidão. Aldeias inteiras foram escravizadas, outras foram dizimadas pelas armas ou pela disseminação de doenças trazidas pelos europeus. Então, mesmo às vezes não dando certo o trabalho indígena, né, quando eles não conseguiam convencer os indígenas a trabalhar para eles por meio de trocas de objetos pela força de trabalho dos indígenas, ou quando eles não conseguiam, né, comprar os prisioneiros, os cativos, né, das tribos indígenas, eles mesmo assim não vão desistir de fazer com que os indígenas se tornassem escravos. Aldeias inteiras vão se tornar escravas ou vão ser dizimadas, tá? Tanto por armas como pela disseminação de doenças trazidas pelos europeus. Os indígenas, eles não tinham a mesma resistência que o corpo do europeu tinha, então qualquer gripe, qualquer doença que os indígenas pegavam, principalmente pelo fato de naquela época não existir nenhum tipo de vacina, né, de hospital, nem nada do tipo, então os indígenas morriam, eles não tinham a mesma resistência. Então os portugueses, quando eles vêm para o Brasil, eles trazem muitas doenças também para os indígenas e eles não vão acabar sobrevivendo. Então muitas aldeias indígenas vão se tornar escravas, ou muitas aldeias indígenas elas vão desaparecer por conta, né, de portugueses capturar povos indígenas, matar indígenas, ou deles adquirirem alguma doença trazida pelos europeus, tá? Bom, após vocês lerem esse textinho, tá? Grifarem, verem o que é mais importante, a atividade 2 a gente não vai fazer, que vocês teriam que fazer um teatro, tá? Então, no caso, como a gente não tá presencialmente, então a gente vai pular ela, quando a gente retomar, a gente faz. Bom, vocês vão fazer em casa também o exercício 1. Vocês vão ler o texto abaixo, A Viagem do Açúcar, e vão preencher essa tabela, tá? Bom, é isso, pessoal, nossa aula de história dessa sexta-feira, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso restou alguma dúvida, vocês não entenderam algo, eu peço que vocês anotem, tá? No cantinho da apostila, no caderno, ou anote algum post-it, que na nossa aula ao vivo, mais tarde, vocês tiram essas dúvidas comigo. Combinado, pessoal? Então eu vejo vocês mais tarde na nossa aula ao vivo, certinho? Bons estudos, até mais!